Meu nome é Márcio Feitosa, faixa preta 6º grau, da Gracie Barra. E eu sempre treinei na Gracie Barra, aprendi jiu-jitsu no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, na primeira escola, fundada pelo mestre Carlos Gracie Júnior. A escola foi fundada em 1986 e eu comecei a treinar nessa escola em 1988 e lá eu peguei todas as minhas faixas. Meu principal papel é oferecer suporte, instrução e ajuda para os futuros instrutores, para os futuros atletas, futuros donos de escola. Então eu trabalho bem próximo aos departamentos de suporte da Gracie Barra. E eu também colaboro nas questões relacionadas ao ensino, mais na parte de desenvolvimento dos currículos, coisas desse tipo. E nos projetos de desenvolvimento, quando o time está chegando numa nova região, então os projetos de expansão, onde alguém com mais experiência da metodologia, com relacionamento já desenvolvido com os instrutores, com os atletas possa somar, então eu marco presença nessa região e ajudo ali nesse desenvolvimento inicial. Eu sempre gostei muito de competir, mas eu sempre dei aulas, eu sempre fui prioritariamente um instrutor e treinei para competições e me desenvolvi como atleta no meu horário livre. Então, sempre tive responsabilidades de ajudar nas aulas de crianças, foi como eu aprendi a dar aulas. Depois eu tive algumas turmas de crianças que eu era o responsável. Depois eu ajudei em algumas aulas de adultos. Foram primeiro aulas semi-particulares, eu era responsável por um grupo de adultos. Depois eu fui para diferentes regiões do Brasil, aonde eu iniciei escolas. Numa fase seguinte eu voltei para o Rio de Janeiro, fui responsável pelas aulas dessa escola Gracie Barra Matriz, onde eu sempre treinei. E nas minhas horas vagas eu treinava para competição e me desenvolvia como atleta. Então eu nunca tive em mente que ser atleta era o meu objetivo principal. Eu sempre tive em mente que ser atleta, já lutei de kimono, já lutei sem kimono, já lutei vale tudo, isso tudo iria me desenvolver mais como instrutor. E depois peguei a faixa preta, me formei como professor e agora tudo dando certo, em 2026 vou me formar como mestre. Então, o mestre Carlinhos sempre me direcionou para ser um mestre. Nunca foi assim um direcionamento, um treinamento para eu ser atleta e ponto. Minha carreira como atleta fazia parte de um desenvolvimento maior, onde eu pudesse me formar como mestre e que eu pudesse passar adiante ali o que eu estava aprendendo dentro da Gracie Barra. Olha, vem muita coisa na minha cabeça, mas uma coisa que eu penso bastante é que as pessoas que aprendem um jiu-jitsu completo, elas continuam treinando por mais tempo. O que eu observo é que quem tem um jiu-jitsu completo tem mais capacidade de adaptação. Então, digamos que você seja um atleta e você esteja ali entusiasmado com as competições, mas só que nesse percurso você teve uma lesão que não te permitiu, por exemplo, manter o teu jogo de guarda aberta, porque você agora tem um joelho lesionado. Se você veio de uma escola onde foi passado um jiu-jitsu completo, você vai ter a capacidade de adaptação, você vai poder jogar de uma maneira diferente e continuar competindo. A mesma coisa quando você passa ali dos 30 anos e agora você está ali rolando com garotos de 18, garotos de 20 e você começa a precisar ser muito mais estratégico para desempenhar na hora do sparring, né? Então, se você sabe um jiu-jitsu completo, você consegue jogar mais na defesa, ou cadenciar, usar mais a sua força. Então,
esse bom resultado, esse entendimento, termina te mantendo no tatame e você continua treinando. Eu acho que as pessoas que eu acompanhei, que aprenderam uma parte do jiu-jitsu para uma finalidadezinha bem específica, não tiveram a mesma motivação, o mesmo empenho no longo prazo do que as pessoas que eu observei e que cresceram dentro dessa escola do jiu-jitsu completo. Você pode pegar os próprios membros da família Gracie como exemplos, né? Eu já vi vídeos, né, do grão-mestre Carlos Gracie, grão-mestre Hélio Gracie, numa idade muito avançada, fazendo técnicas ou fazendo sparring, certamente porque eles têm total capacidade de ajuste e de adaptação para poderem fazer um jogo que está de acordo com aquela fase da vida deles, e o mental também está ali motivado, porque o que eles estão enxergando por trás daquele treino é muito grande, é muito maior do que um outro cara que só pegou um pedacinho de jiu-jitsu para ele. Isso aí é uma questão simples, que basta direcionar esse jovem a observar o que acontece, por exemplo, em outros esportes. Se você quiser um paralelo bem próximo da realidade do jiu-jitsu, né? Todo campeão de basquete, por exemplo, que veio de um treinador lendário e o cara hoje é conhecido mundialmente, ele dominou bem os fundamentos do basquetebol. E assim vai para todos os esportes. Mas você também pode observar o que acontece nas universidades. Ninguém entra na universidade para se especializar direto. Você primeiro tem que ter uma noção um pouquinho mais ampla para depois você mergulhar no específico. Então, eu uso esse argumento e eu também bato muito na tecla do seguinte: os campeões, eles conquistam muita coisa no investimento de tempo. Então, se o cara quer ser o campeão e ele não tem tempo para praticar esse jiu-jitsu completo e também fazer a especialização dele, no momento que ele já esteja ali, um faixa azul duro, quase roxa, começar a entender se ele é muito alto, se ele vai jogar de guarda fechada, praticar ali um jogo para ele na guarda fechada. Se ele não tiver a dedicação e o tempo para fazer isso, aí não adianta querer bater de frente com as pessoas que estão nesse ritmo. Então eu acredito nessas duas coisas. Eu acredito que, analisando todo mundo que se destacou nos ambientes mais disputados, eles dominaram os fundamentos daquele conhecimento para depois se especializarem. Eu acredito que o cara que quer ser campeão de jiu-jitsu, ele precisa dedicar o tempo dele e muitas coisas vão ser conquistadas no tempo particular dele. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele não vai ter um professor fazendo tudo para ele. Ele vai ter que chegar mais cedo do que os outros alunos, ele vai ter que sair mais tarde do que os outros alunos. E nesse horário aí, ele vai poder treinar tanto o jiu-jitsu completo e dominar os fundamentos, que só pode ajudar, só pode ser benéfico, e também fazer a especialização dele para chegar ali naquele tempo curto, explosivo, poder executar um plano que já esteja pré-determinado. Eu aprendia um jiu-jitsu completo. Eu sempre escutei o mestre Carlinhos dizendo que esse jiu-jitsu que foi ensinado pelo Ponte Coma para o pai dele, o grão-mestre Carlos Gracie, para o grão-mestre Hélio Gracie, o grão-mestre Hollis Gracie, foi um jiu-jitsu completo que tinha a parte da filosofia bem forte ali, os valores, a parte da defesa pessoal, a parte das quedas e a parte de chão. Então, mesmo quando nós nos preparávamos para campeonato, nós treinávamos esse jiu-jitsu abrangente, né? Não era assim,
um treinamento limitado ou um jiu-jitsu mutilado para a preparação de campeonato. Não, nós treinávamos um jiu-jitsu completo, assim foi como nós aprendemos, e quando estávamos ali 3, 4 semanas antes do campeonato, existia um foco maior ali na estratégia, na pontuação, no tempo de luta daquela competição específica. Então, dentro dessa visão do jiu-jitsu completo, eu acredito que as quedas sejam um pilar e precisa ser treinado, precisa ser estudado, precisa ser valorizado, porque caso contrário vai ficar ali um buraco no jogo do praticante. Ele nunca vai chegar no nível dos melhores, que são aqueles que dominam a defesa pessoal, o chão e essa parte de quedas. Para mim, uma das melhores coisas de ser Gracie Barra é ter acesso a esse network, né, tão vasto que o mestre Carlos Gracie Júnior desenvolveu, e dentro da Gracie Barra eu tenho acesso a diferentes faixas pretas, professores, mestres que têm ali as suas especialidades. Então, no caso do professor Henrique Machado, que carinhosamente é chamado de Sensei por todos nós, ele mora numa região do Brasil que fica muito distante de onde eu cresci. A escola dele é em Manaus, perto ali da floresta amazônica, e eu cresci, sempre morei no Rio de Janeiro. Eu nunca tive a oportunidade de ir até lá aprender com ele, mas eu sempre escutei as histórias. Ele sempre foi reconhecido no Brasil todo como sendo um professor muito bom, que revelou vários atletas de ponta. Os atletas dele sempre tiveram essa característica de jogar muito bem em pé, de terem pegada forte, serem bons na troca de pegada, saberem colocar para baixo muito bem. Então eu sempre tive essa curiosidade de ter um contato com ele, mas a distância dificultou isso nunca aconteceu. Então, quando eu soube que a Gracie Barra estava fazendo esse material e eu tive a oportunidade de participar ali das filmagens e aprender diretamente dele, para mim, foi a realização de um grande objetivo. E o que eu percebo como sendo um diferencial do ensino do Henrique da luta em pé é que ele tem um conhecimento muito profundo de judô. Agora, ele também tem um conhecimento muito profundo de jiu-jitsu e teve a dedicação de adaptar muito do que ele aprendeu no judô. Ele já viajou para o Japão várias vezes para fazer treinamento. No Rio de Janeiro, ele estudou muito com um mestre francês chamado Mehdi, que também sempre foi conhecidíssimo no Brasil todo como sendo referência da luta em pé. O Henrique pôde aprender com ele. Então, com toda essa bagagem, ele pôde fazer uma adaptação para o jiu-jitsu, porque a luta em pé do jiu-jitsu tem as suas particularidades, né? Os uniformes no judô são muito maiores, então você consegue buscar alguns ângulos com aquele uniforme maior que você não consegue com esse uniforme apertado e justo no corpo. Então ele entende isso. Quando você vai lutar em pé no jiu-jitsu, talvez você não queira ser puxado para a guarda fechada. No judô você não tem essa preocupação. Então o Henrique trouxe toda essa bagagem para dentro desse currículo de quedas da Gracie Barra, e eu pude estar lá ao vivo, de perto, aprendendo com ele. Para mim foi sensacional, foi um aí dos marcos para mim do ano de 2019, foi esse contato com ele. Se quando eu fui atleta eu tivesse acesso a esses currículos online da Gracie Barra, o que ia acontecer é fácil de prever.
provavelmente eu poderia ter uma eficiência parecida com a dos atletas de hoje. Porque a verdade é que um faixa azul de hoje, ele é muito mais eficiente do que um faixa azul do meu tempo. Porque tem muito mais informação chegando nele, né? Quando eu era atleta, nós também nos dedicávamos por várias horas, mas para nós chegarmos até o conhecimento era mais difícil. Você precisava estar num determinado horário em contato com um determinado professor que ia te passar aquele conhecimento. O atleta de hoje, ele tem esse professor, tem esse contato, mas ele também pode estudar jiu-jitsu quando ele está em casa, ele pode estudar jiu-jitsu em diversas outras situações, basta ele ser dedicado, basta ele querer acessar ali materiais suplementares, dedicar mais 1 hora, 2 horas, 3 horas do dia dele, ele pode estar estudando jiu-jitsu. Na minha época, isso não existia. Então, imaginando que poderia ser diferente, poderia ter a eficiência que os atletas de hoje têm, porque a verdade é que os atletas de hoje são muito mais bem preparados do que os atletas das gerações anteriores. Cada geração está vindo mais bem preparada do que a anterior. Vamos progredindo passo a passo. Por isso, se você observar, a Gracie Barra geralmente ela dá passos consistentes à frente. É muito raro uma situação onde a gente precisa voltar, porque nós damos passos conscientes. O que aconteceu com a chegada dos currículos online foi que eu tive a oportunidade de estar numa posição de fazer o teste ao lado dos alunos, sentindo ali no tatame como é que essa informação chegou. Então, nós começamos no início de 2019 com os currículos online para os alunos da Gracie Barra e eu estou em Chicago. Estou dando aulas na Gracie Barra Chicago, no West Loop, e eu pude ver alunos, por exemplo, faixas brancas que estavam ali aprendendo a amarrar a faixa e começaram lá com a gente no GB1. Quando eles já chegavam para as aulas com uma base do que eles assistiram no caminho ou no dia anterior, o aprendizado era mais acelerado. Eles ficavam menos confusos, eles já tinham uma expectativa do que iria acontecer na aula. Eu observei um aprendizado mais acelerado, especialmente para os alunos do GB1, porque a escola lá está começando. 90% dos alunos são faixas brancas. Então, muitos já ficaram em casa assistindo ali o mestre fazendo saída de gravata, saída de abraço de urso, posicionamento de meia guarda por baixo, posições que são muito desafiadoras para um faixa branca, mas que porque eles tinham esse material suplementar, eles já chegaram na aula numa condição bacana de desempenho. Já conseguiram, eu acho, mandar melhor do que outros alunos que chegaram ali de supetão e estavam vendo aquilo, aquela técnica pela primeira vez.